Sabe aquela velha ideia de que para vencer na vida a gente precisa gritar mais alto, brigar, bater de frente? Bom, hoje a gente vai mergulhar em um paradoxo incrível nesta nossa análise: conquistar vitórias gigantescas sem dar um único grito de guerra. É muito comum pensar que o sucesso exige confronto e muito barulho, mas explorando os textos históricos lá de Gênesis 26, a gente descobre uma estratégia revolucionária que foca totalmente na força da quietude e da paciência. Olha só essa frase. Quem anda com Deus não precisa vencer no grito. Forte, né? A gente vai basear todo o nosso papo de hoje exatamente nessa premissa. Isso muda tudo o que a gente entende sobre o que é ter força de verdade. A gente logo percebe que a verdadeira maturidade emocional e espiritual muitas vezes exige da gente um silêncio profundo. É aquela capacidade enorme de não pagar o mal com a mesma moeda. Mas, na prática, como a história de Isaac prova isso? Então, para entender o contexto completo, vamos viajar no tempo direto para a realidade nua e crua do Antigo Testamento. Olha, a vida no deserto não era brincadeira, não perdoava erro nenhum. A disputa por qualquer recurso ali era literalmente uma questão de vida ou morte. E o cenário era este: uma fome terrível castigando a região. Não era só uma fase ruim, era uma crise de sobrevivência pesada mesmo, ameaçando famílias inteiras. Isaac estava ali, super vulnerável. A lógica natural seria arrumar as malas e fugir para o Egito, que tinha recursos de sobra, certo? Mas aí ele recebe uma instrução de Deus que vai totalmente na contramão. Ficar exatamente onde estava, em Gerar, uma terra estranha e bem inóspita. E aqui a gente já tira uma lição gigante. A crise não cancela o propósito. A ordem para ficar lá provou por A mais B que os planos de Deus são muito maiores que qualquer crise ambiental ou econômica. Essa obediência radical justo na hora do aperto foi o primeiro grande passo para um crescimento extraordinário que estava por vir. Ponto 1. O significado dos poços, muito além da água. Para a gente entender o peso disso, precisamos lembrar que naquela época e naquele lugar, a água era a moeda mais valiosa que existia. Ter um poço não era um conforto, era a única linha de vida possível para a agricultura, para os rebanhos e para as pessoas. Na prática, esses poços simbolizavam 4 pilares fundamentais. Primeiro, a sobrevivência física imediata, básica mesmo. Segundo, o sustento do dia a dia através da colheita e do gado. Terceiro, a continuidade da família, porque sem água, as próximas gerações não teriam como viver ali. E quarto, era a prova física da bênção divina. Então imagina só, fechar um posto de alguém era um ataque direto, um ato de destruição completa. Ponto 2. A inveja dos inimigos, o conflito pela prosperidade. Bom, Isaac obedeceu, plantou naquela terra seca durante a crise. E o que aconteceu? Colheu a 100 por 1, uma prosperidade absurda. Mas claro, todo esse sucesso extraordinário chamou atenção e provocou uma inveja terrível nos moradores locais. O sucesso dele virou algo insuportável para os filisteus. E aqui a gente vê um contraste que traz uma lição espiritual muito forte para a nossa vida. De um lado, as pessoas invejosas tentam de tudo, bloquear, diminuir, atrasar e destruir aquilo que Deus está fazendo. Os filisteus foram lá e, por pura maldade, jogaram terra em todos os poços que o pai de Isaac tinha cavado. Mas do outro lado, Deus não se intimida. Deus transforma perseguição em crescimento. É impressionante como a proteção divina muda todo o cenário. É exatamente isso. Os invejosos fecham poços, mas Deus abre fontes. O poço fechado com terra é só aquela tempestade escura antes de uma luz brilhante aparecer. Sabe quando fecham uma porta de sustento, às vezes por pura maldade? Pois é, muitas vezes isso é só Deus preparando o terreno para uma provisão ainda maior e totalmente inesgotável. O que nos leva ao ponto 3, a mansidão de Isaac, a força de não revidar. Diante de um ataque que daria todos os motivos do mundo para uma retaliação, Isaac não entrou em guerra. E é aí que a gente percebe que a mansidão não tem nada a ver com ser fraco, mas sim com ter um poder gigantesco totalmente sob controle. Vamos acompanhar juntos como foi essa jornada de perseverança pacífica. Na primeira fase, ele cava um poço e os inimigos roubam. Ele dá o nome de Ezeque, que quer dizer contenda. Aí ele sai de lá, cava outro poço na segunda fase e arruma o briga de novo. Esse ele chama de sitna, ou inimizade. Ele poderia ter batido o pé, exigido os direitos dele, né? Mas não. Ele simplesmente avança, cava mais uma vez na terceira fase e chega em Rehobote, que significa alargamento.
finalmente encontra paz e espaço para prosperar. Chegar em Reobote é a prova viva de que a promessa é maior que a oposição. Escolher afastar-se de um conflito inútil não significa perder. Pelo contrário, significa poupar toda aquela energia que seria desperdiçada numa guerra para poder cavar de verdade o poço da vitória definitiva lá na frente. Olha, que coisa fascinante a atitude de Isaac lá no Antigo Testamento de abrir mão dos direitos pela paz, bate direitinho com os princípios que a gente vê no Novo Testamento. Lembra do ensino de Jesus sobre caminhar segundo a milha? Ou da instrução de Paulo sobre viver em paz com todo mundo? Pois é, abrir as mãos em vez de fechar os punhos para brigar é um princípio cristão que não perde a validade nunca. Ponto 4. Mansidão no trabalho moderno, fechando a lacuna milenar. Trazendo isso da areia do deserto direto para os escritórios de hoje, um poço fechado pode muito bem ser aquele projeto que foi roubado, uma crítica super injusta que a gente recebe ou até uma sabotagem profissional silenciosa. E a postura de Isaac nos ensina 3 coisas extremamente práticas para lidar com esse ambiente de trabalho competitivo. Primeiro, evitar conflitos desnecessários. Para que gastar energia com discussões que não levam a nada? Segundo, abrir novos poços, ou seja, inovar, buscar outras saídas, ter coragem de recomeçar. E terceiro, preferir a paz. Fazer isso exige uma maturidade espiritual enorme. O talento de verdade sempre vai encontrar água fresca em outro lugar. Ponto 5. A vitória da perseverança, quando o inimigo pede paz. A atitude pacífica de Isaac causou tanto impacto e o crescimento dele foi tão absurdo e inegável que, no final das contas, o próprio rei Abimeleque e seus comandantes foram atrás dele. E detalhe, não foi para expulsar de novo não, foi para propor um tratado de paz. O resultado dessa história inteira mostra claramente que quem permanece fiel vê Deus cumprir promessas. Quando as nossas ações são baseadas na integridade e na obediência, chega uma hora que até os opositores mais difíceis vão ter que parar e reconhecer o favor inegável que acompanha uma vida íntegra. Sabe, todo mundo já passou por momentos em que o trabalho duro parecia ser soterrado por alguma injustiça enorme. É duro, mas é um alívio lembrar que Deus transforma a perseguição em crescimento. Muitas vezes, aquela perda injusta ou aquela rasteira no projeto é exatamente o empurrão que a gente precisava para sair de uma zona de conforto e caminhar em direção a águas muito mais profundas e abundantes. Então, para amarrar tudo o que vimos hoje, a grande mensagem é: Deus honra quem permanece obediente, pacífico e perseverante, mesmo no meio da crise. Os poços significam sobrevivência, sustento, família e bênção divina. E quando os inimigos tentavam fechar esses poços, a intenção era parar o crescimento de Isaac. É exatamente isso que pessoas invejosas fazem. Tentam bloquear, diminuir, atrasar e destruir. Mas a grande marca de Isaac foi a mansidão. Ele não entrou em guerra. Ele evitou o conflito, abriu novos poços e preferiu a paz. Isso sim mostra uma maturidade espiritual gigante. E para a gente guardar no coração, o homem de Deus vence pela perseverança. Quando o próximo poço fechado aparecer na jornada, que a nossa reação não seja dar um grito de guerra, mas sim ter aquela confiança serena de quem sabe que basta pegar a pá e continuar cavando. Fica a reflexão: em qual área da vida você precisa parar de brigar e simplesmente começar a cavar um poço novo? Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise visual e até a próxima!